Hoje nós temos aqui um tema, competência. Tá? Então nós temos aqui em Lucas 14, de 28 a 32, que fala assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. A combinação de 3 coisas se traduz não só em competência, mas em excelência. Isso é o que faz pessoas seguirem alguém. Desta forma, em que área você é mais competente? Em que você se distingue dos demais? O que faz os outros seguirem você? Então vamos lá. Em que área você é mais competente? Em que você se distingue dos demais? O que faz os outros seguirem você? Jesus destaca a questão da competência em 2 histórias que são encontradas em Lucas 14. O construtor e o rei dessas histórias deixaram de lado aquilo que era fundamental para concluir a tarefa a ser executada. Por isso a torre nunca foi erigida e a guerra nunca foi vencida. De acordo com Jesus, a competência requer 3 ingredientes, não é? Então, aproveitando os ingredientes aqui, nós vamos fazer o bolo, né? É desse jeito. É verdade, cara. Se der tudo certo, né? Aí... O que não pode faltar aí dessa vez é farinha. Farinha, aí não tem jeito. Não tem jeito, né? Mas é muito interessante quando a gente avalia essas 2 histórias que Jesus nos conta, que ela coloca exatamente uma questão, a mesma questão, pelo ponto de vista de 2 homens ou de 2 pessoas em funções diferentes. Um é a questão do construtor, a outra é a questão do rei ou alguém que está, de uma certa maneira, na liderança. Sim. O construtor, ele não tem necessariamente que estar à frente de uma liderança, né? Mas todos nós fazemos planos, todos nós temos sonhos e todos nós, muitas vezes, antes de começar, precisamos realmente avaliar se estamos prontos para aquilo naquele momento. Com certeza. Né? Então, nesse caso, um planejamento eficiente, ele vai avaliar os recursos disponíveis e tudo aquilo que será necessário para começar e chegar até o fim. É uma coisa muito interessante que quando nós olhamos hoje, né, as situações que nós vivemos no nosso país e o tanto de obras que começam e não terminam, nós chegamos realmente a pensar, será que houve realmente um planejamento para essas obras? Será que tudo isso é simplesmente uma questão política de se começar algo no mandato e o outro não querer terminar porque aquilo era uma obra do pleito, né, ou do mandato anterior? Com certeza. Será que os contratos, eles são feitos e firmados com uma fragilidade tão grande que as empreiteiras recebem o dinheiro e não cumprem com seus contratos e fica tudo do mesmo jeito no descaso? Não é? Ou será simplesmente falta de competência? Aí que está o problema, Não é? né? Mas a gente vê esses descasos muitas vezes e isso é cada vez mais comum.
não é? Obras que começam e não terminam, obras que o terreno fica pronto, mas ela nunca começa, obras que terminam, mas não são usadas. Quantos prédios públicos nós temos terminados, acabados e que não tem ninguém fazendo nada dentro dele? Com certeza. Né? Então essas questões são questões que realmente, quando a gente para e olha, nós ficamos entristecidos com isso, né? Agora, você coloca 3 questões importantes, né, quando você faz a introdução. O que você tem feito, né, diferente, o que você atrai nas pessoas e por que as pessoas estão te seguindo. Então, na realidade, essas questões elas serão respondidas daqui a pouquinho, quando você entender essas 3 áreas ou esses 3 ingredientes necessários para a competência que a gente vai falar já já. Então, não saia daí, fique ligadinho na gente que você vai poder entender qual é a receita do bolo, segundo o pastor Ademar Guerra. Então, eu já falei que não pode faltar farinha. O resto... Ok. Graça e paz, bom dia, pastores lindos e abençoados. Sou pastor Alex de Extrema, Minas Gerais, pastor do Ministério da Restauração. Esse programa do Céu na Terra, Deus usa muito vocês 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, my dear. Ok. Nós temos aqui uma outra. A Paz, Marcos de Curitiba. Cair com a unção ou no poder através das mãos ou soprar na pessoa, isso é bíblico? E se for, tá onde isso? Parabéns pelo programa. Obrigado. Ô, Rogério, essa pergunta ela já veio outras vezes e até mesmo de outras formas, né? Mas a questão que nós devemos considerar aí, primeiro na questão, eu vou começar da questão bíblica, né? Isso é bíblico? Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Aonde está escrito na Bíblia que não pode? Porque muitas vezes nós não temos escrito na Bíblia que aquilo tem que ser feito ou que vai acontecer. Mas nós não temos também escrito dizendo que não pode. Né? Essa é uma questão interessante para a gente não ficar discutindo teologicamente e trazendo um punhado de textos bíblicos. Né? Então, outra coisa interessante é que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o Espírito pode liberar essa unção e esse poder para que realmente as pessoas caiam, né, pelo poder. Agora, uma coisa clara é que o nosso corpo, ele realmente não dá conta de receber, né, a carga quando nós recebemos uma determinada unção do Senhor. O nosso espírito, ele está sempre preparado a partir do momento que ele é vivificado em Cristo Jesus. Mas o nosso corpo e a nossa alma, não. Esse é um processo, muitas vezes, que a gente precisa. Não só na alma, eu quero deixar a alma de lado, pegar só o corpo. O nosso corpo, ele vai receber essa carga, porque o espírito, querendo ou não, ele habita dentro de nós e o nosso corpo ele vai sentir essa carga ou essa descarga, tanto vinda da unção, quanto até mesmo da emoção que essa unção pode gerar. Agora, uma outra coisa interessante é que, do mesmo jeito que nós, por causa do mover do Espírito, podemos cair, nós também podemos sentir extremamente fadigados fisicamente depois de um confronto que é estritamente espiritual. Então isso nos dá, eu estou fazendo esse paralelo para você entender que o nosso corpo ele sente, tanto de um lado quanto do outro. Tanto quando é tirado muito, no caso de um desgaste, de um confronto espiritual, tanto na questão quando é colocado muito, né? No caso da unção que se recebe. O nosso corpo ele é simplesmente esse depositário. Né? Agora, há uma outra, né, referência interessante, que a unção veio sobre o templo
e os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. E isso é porque a unção estava sobre o templo. Agora imagina o que acontece com os sacerdotes quando essa unção que veio sobre o templo está dentro de nós que somos o templo. Exatamente. Não é? É isso aí. Está resolvido, né? Comprometimento é o primeiro aqui dos 3 ingredientes que vai fazer o bolo. Jesus diz que o nosso comprometimento com Ele deve ser proporcional ao nosso desprezo por qualquer um outro senhor. Nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, isso aqui está bem colocado, mas bem colocado. Mas se ainda tiver alguma dúvida, pastor Rogerinho vai tirar. Ó, Guerra, a questão do comprometimento, ele vai, se a gente for nessa questão, Sim. esse comprometimento, ele vai muito além, né, de simplesmente ter Jesus como Senhor. Sim. É de tê-lo como o único Senhor. Sim. É estar comprometido com Ele, com os seus princípios, com a sua verdade, com a sua obra. Sim. É estar comprometido com Ele todo o tempo. Então, é muito interessante, por quê? Por que esse comprometimento está ligado com a competência? Aí é uma pergunta, né, interessante. Com certeza. O meu comprometimento com o Senhor, ele vai estar ligado com a minha competência, porque através dele e na dependência completa dele, eu vou fazer não somente o que ele fez, mas coisas maiores ainda. Que ele faz. E aí até completa a resposta do nosso irmão. Né? Porque hoje nós temos a possibilidade de, estando comprometidos com o Senhor, ser competentes para fazer não só a obra que o Senhor nos designou, mas de ir além daquilo que Ele estabeleceu. Né? Por quê? Porque Ele está em nós e o Senhor sempre tem algo além daquilo que a gente está fazendo, ou uma visão muito maior do que aquela que a gente alcançou. É isso não é? Temos a participação aqui. Bom dia, eu moro em Porangatu, em Goiás. Eu assisto vocês todos os dias, meu nome é Manuel. Ok, Manuel? Obrigado aí pelo seu carinho, Deus continue abençoando a sua vida. Temos outra aqui. Okay. Eu sou de Monte Santo, na Bahia, peço que orem por mim e pela minha família. O programa maravilhoso, Deus abençoe sempre os irmãos. Muito obrigado, viu? Vamos orar sim aqui no final do programa. DDD 22, você é interior do Rio. A paz e bom dia. Eu amo assistir o programa de vocês e os programas da emissora também. Eu desde criança sempre tive desejos por meninos. Eu sou cristão, mas mesmo assim os desejos me acompanham. Homossexuais me acompanham. Eu sinto muito desejo e prazer por homens, mas eu não saio com ninguém, pois não consigo. A única coisa que tenho visto é a pornografia. Não é pornografia de homem com homem, mas sim de mulher com mulher, pois eu me vejo na cena sendo a mulher. Eu peço perdão a Deus sempre, já fui no altar, já orei, eu choro às vezes, pois sei que posso morrer, mas eu não tenho força. Me ajudem, eu não sei o que fazer, eu não confio em contar essas batalhas para os meus pastores, pois já sou meio deixado de lado na minha igreja pelo meu jeito. Deus abençoe vocês. Uma rejeiçãozinha boa aqui, né? Aliás, precisa tratar essa rejeição de alguma maneira e verbalizada aqui. E nublada em outra. Exatamente. Ok, você não deu o seu nome. Nós vamos orar por você, tá bem? Nós vamos orar porque nesse seu caso especificamente você precisaria ser acompanhado, né, para uma série de situações que a gente precisa conhecer de você, do seu histórico, seu relacionamento com pai e mãe, se tem, não é, com irmãos, se houve alguma situação de molestamento, de abuso, várias situações, né? Então, para isso, a gente precisaria investir um pouco de tempo com você, pessoalmente, para a gente poder entender a sua história e saber por onde que a gente vai começar,
não é, trabalhar com você. Porque isso que você falou aqui já são os frutos, ou seja, já são consequências de situações que provavelmente devem ter acontecido com você, questão de criação, descendência, tudo isso, né, que a gente precisa entender. Mas eu falo para você que nós vamos orar para que você possa ser sarado, né, nessa área, e busque ajuda de alguém que possa verdadeiramente te ajudar no sentido de conhecer, ter conhecimento nessa área, né? Só um psicólogo ou psicóloga, não sei, precisaria de alguém na área assim espiritual para poder te ajudar. Agora, eu acho assim que você, tenho certeza que você precisa procurar o seu pastor e abrir o seu coração para ele, né, e buscar ajuda. Quem sabe ele pode, não somente talvez te orientar e de repente indicar alguém que possa te ajudar, mas estar orando por você. Ele é autoridade espiritual sobre a sua vida. Então isso é muito importante, né? Nós temos essa cobertura e o conhecimento da nossa liderança a respeito das nossas lutas. Todos nós temos, né? Então eu tenho plena convicção que você precisa buscar essa ajuda, tá bom? O DDD é qual, Rogério? É 22, deve ser interior do Rio. Nova Iguaçu, Friburgo, por ali. Aí próximo nós temos um ministério que trabalha com essa questão, que é o GA. Né? Então, eu não tenho o endereço do GA agora, mas se você procurar, entra na página do GA. Na realidade é grupo de amigos, mas o ministério chama GA. Então, dê uma olhadinha que você vai ter alguém aí próximo de você que pode te ajudar nessa situação e nessa questão. É um ministério que já tem mais de 20 anos que tem atuado e ajudado pessoas nessa situação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.